Atenção galera, good afternoon. Vejam só, a aula hoje de vocês vai ser um pouco diferente do que a gente já tinha visto, tá? A gente estudou muito a parte de verbos, foram 4 aulas praticamente, do início até estudar a parte mais difícil dos tempos verbais. E eu já decidi fazer uma coisa um pouco diferente com vocês, que é a parte de perguntas e respostas em inglês, como é que seria, que é o que a gente vai trabalhar justamente na videoconferência, tá? Onde vocês vão formular perguntas e também colocar as respostas dessas perguntas que vocês formularam. Ou você pode mandar uma perguntinha para o seu amigo que estiver online. Minha grande questão que seria essa, eu queria que vocês fizessem isso, tá? Pegasse alguém que estivesse lá online e mandasse uma pergunta e ele responderia em inglês, colocava lá no caderninho, tirava a foto e mandava para mim, para dar uma olhada e ver se está correto. Quero parabenizar alguns alunos que fizeram as últimas questões da última aula, tá? Que foram só exercícios, como eu disse a vocês, a gente conversou, mas teve mais exercícios. E realmente a última questão foi uma questão que eu pedi para passar do pronome I para o she, e teve muita gente que fez corretíssimo, que eu nem pensava, tá? Não é questão de duvidar, é questão de que os alunos são novatos, mas fizeram perfeito, até mesmo na questão verbal, transformando have em has na forma he, she, it, então foi muito bom, tá? Os exercícios que foram realizados na última aula. Como conversei com vocês também a questão da feira de intercâmbio que vai ocorrer no dia 14 de maio, tá? Eu vou também conversar com a coordenação da escola, vai ser 14 de maio, das 14 até as 18 horas, vai ser tudo online. A inscrição também é gratuita, então vocês vão fazer a inscrição, quem quiser participar, como eu disse a vocês. Eu queria escolher 4 alunos, aqueles que eu vejo que tenham condições, 4 ou 5 que tenham condições de participar da feira, porque como é uma feira virtual, eu vou ter vários stands, vou ter o governo canadense participando da feira. Então, assim, você vai falar com pessoas de vários estados no Canadá, tá? E também a interação vai ser muito grande entre brasileiros, né? O bom também vai ser isso. Como a feira presencial ocorreria esse mês aqui no Shopping Rio Mar e não vai ocorrer devido a essa questão da pandemia, então a gente vai ter a feira online, tá? Dia 14 de maio. Aí vou passar isso aqui para a coordenação para ver como a gente poderia ver até um método de vocês trabalharem até o nome da escola também. Fica até interessante porque aí a escola participou da feira, tá? Ou seja, é uma feira que é conhecida do mundo todo. A última foi no México, tá? Do México fizeram Nicarágua, Panamá e chegaram aqui na América do Sul. O primeiro país que eles vieram foi o Brasil, tá? Aí depois vão para a Argentina, Chile. Eu não sei se passaram na Colômbia, que eu não vi, eu acho que devido à pandemia não, e vão para a África do Sul, que vai ser o próximo passo deles. Tá? Mas, voltando aqui à aula, a gente vai ter a parte de perguntas do dia a dia em inglês. Então, aqui eu tenho aqui no vídeo, 2 pessoas aqui, um homem e uma mulher perguntando how you doing? Ou seja, como você está, como você vai indo, é aquela pergunta típica do dia a dia que ocorre. Até mesmo no Brasil você pergunta a uma pessoa como você está, como você vai, como está indo as coisas. Então assim, how you doing? Então é uma coisa que é típica, tá? No caso, isso é uma pergunta. Aí você que no começo tem o how, tá? Então, how you doing? Então você fazendo uma pergunta, é como a que a gente diz how are you, né? Como vai você? Então é uma coisa típica também americana, tá? Essas questões de formalidade de pergunta e também ocorre no Brasil, na língua portuguesa, né? Então, eu tenho aqui umas perguntas que eu coloquei relacionadas a como você iria responder ou como você pode responder, tá? Para essas perguntas típicas do dia a dia norte-americano, tá? Não só norte-americano, mas englobando os países que falam a língua portuguesa, a língua inglesa, tá? Então, vejam o seguinte, eu tenho aqui o hi, que é uma coisa típica que é que a gente diz oi, então ele diz hi. Então, hi, how are you? Né? Ou seja, olá, tudo bem? Então, essa questão do tudo bem, tá? É uma coisa que eles fazem típico, tá? Essa questão do how are you é uma coisa que eles fazem no dia a dia, mas também não gostam muito, certo? É uma coisa assim, os americanos eles têm uma coisa de que não são muito formais no dia a dia. Vocês vão perceber quando eu falar com relação às respostas que eles dão. Aí você tem aqui 3 respostas simples, mas você tem uma coisa aqui, ó. Para começar, vamos responder perguntas relacionadas ao título, tá? E algumas maneiras, tá, de responder, ou seja, como é que essa maneira que eu vou responder e por que eu vou responder dessa forma?
Se ele perguntar how are you, como você vai, ou como vai você, por que ele colocou how are you, tá? Ou não colocou you are? A gente sabe que tem a troca, né? No inglês, a gente coloca o que? O I and you. Então, you are seria are you, para uma pergunta, certo? Olá, tudo bem? Aí você diz, mas bem, well? É como eu disse, gente, eles não são tão formais com relação às perguntas e respostas, tá? Eles simplesmente falam e você pode ter uma definição da maneira que você acha que você entendeu ou que foi necessário para aquele ato que ele está consumando. Então, geralmente, quando ele pergunta how are you ou como você está, né? Aí você diz I'm fine, thank you, ou thank you, né? A gente sabe que eu fiquei na última aula para vocês que a gente thank you e thank you tem uma diferença entre o americano e o inglês, tá? Eles lá eles chamam, os ingleses eles pronunciam muito o T e os americanos não gostam tanto, então eles falam palavras que tem TH, thank you, eles botam a linguinha atrás dos dois dentinhos e pronunciam thank you, tá? Para não dar a intenção do T, e sim a intenção de outra palavra, ou outra letra, tá? Ponto S. Então você tem aqui I'm fine, thank you. Estou bem, obrigado. Vejam que é uma coisa bem formal, né? Estou bem, obrigado. Deu obrigado, disse que estava bem, I'm fine. Mas se eu dissesse assim, simplesmente, você passou na rua por mim e perguntou, how are you? Aí eu digo, fine, thank you. Ou thank you. Está correto também, não está errado não. Certo? Eu apenas não quis dizer I'm fine. Por quê? O I am, o I'm, que está aqui na forma contraída, não é uma coisa que ele... eu não preciso colocar, não sou eu que estou falando, então eu coloco apenas fine, estou bem, tá? Então não precisa, eu estou bem. A mesma coisa acontece na língua portuguesa, a gente é muito aquela coisa, eu, você, mas é um costume, e eles não têm esse costume tanto de falar às pessoas diretamente, tá? Então eles sempre colocam deferência para que seja, a frase fique um pouco mais curta. Né? Então, ou você pode responder, como eu disse, né? I'm fine, thank you, tudo bem, né? Eu estou bem, obrigado, I'm fine. Ou I'm good, né? Ou seja, estou bem. Aí você diz assim, o good está servindo como bem, tá? Mas a gente não tem um costume de dizer very good, ou seja, muito bom, tá? Então, assim, é uma coisa que é um pouco relativa quando eles falam o good, tá? Porque a gente, quando fala very good, é uma coisa muito boa. Então, assim, eles podem falar assim, I'm good, quando dá uma referência do how are you, tá? Ou seja, eu vou bem, eu estou bem, tá? Outra coisa também é a questão do doing, aqui, ó. Na terceira, tá? A frase, I'm doing. Aí diz, I'm doing, fine, ou well. Como eu disse, que o well significa bem. Aqui, ó. Eu estou indo bem. Se eu fosse levar o pé da letra, que seria eu estou indo bem, mas ele não fala o I am, tá? Ele vai direto, estou, porque se é eu, não adianta dizer eu estou, apenas o estou, tá? Então, isso é uma coisa de pronúncia, mas a escrita tem que ser a escrita correta, você tem que escrever corretamente. Não adianta só você colocar fine, tá? Porque gramaticalmente eu estou escrevendo errado. Só que na terceira frase eu tenho aqui, ó, fine, e eu tenho well. Ambos aqui, ele vai dar o sentido de uma coisa boa, que está indo bem, está tudo ok. Então, é bom que vocês entendam isso no inglês, que algumas frases assim, a gente tem que ter uma certa noção do que está se passando com relação à frase, tá? Ou seja, quando eu digo noção do que está se passando com relação à frase, é você ver que eu tenho diferentes formas, aqui, ó, tá vendo? Para expressar o mesmo sentimento quando eu recebo uma boa vida, como vai você? Então vejam que são perguntas do dia a dia, tá? Por isso que eu coloquei isso para vocês, para a gente tratar um pouco disso, porque a gente tinha até uma certa brincadeira em sala de aula, a gente falava muito isso. Professor, se eu encontrar uma pessoa no carnaval de Olinda, uma coisa assim, me perguntar how are you, como é que eu vou responder? Olha, teve uma aqui que ficou confusa quando perguntaram o nome dela. Então, assim, você tem que saber as perguntas simples, você tem que saber responder essas perguntas que são chamadas perguntas simples. Ok? Vamos continuar aqui.
Existem também outras palavras que você deve fazer, porque se ele perguntou como você vai, então você tem que retribuir. E você, né? Se ele perguntou como é que você vai, você disse: eu estou bem, obrigado, né? Vou bem, obrigado, estou bom. Então você deu toda a sua referência. Você não perguntar a ele como é que ele está, aí fica aquela coisa que você não foi, vamos dizer assim, não é questão de educado, mas você não foi muito cordial com a pessoa que falou com você, tá? Então você pergunta: and you? Ou seja, and não, and you. Você não pronuncia o D, lembrando disso. And you. Então, and you? Ou seja, e você? Aí você vai escutar o que ele vai falar, ver se consegue compreender alguma coisa que ele vai falar, mas você fez a sua parte. É isso que eu quero dizer. Tá? Você tem que fazer a sua parte. Ou você pode perguntar, no que ele perguntou, how are you? Como vai você? Você diz, depois que você dá toda a sua questão de resposta, você diz, how about you? How about you? Eu estou em dúvida aqui com o what e o how, porque assim, o what ele é muito colocado, mas o how seria a forma um pouquinho mais correta, tá? Então, how about you? How about you? Por que seria a forma mais correta? Porque ele pergunta como você está, quanto a você, né? Como é que você está? Então, assim, é uma coisa muito mais, seria uma coisa muito mais, vamos dizer assim, didática na parte gramatical, tá? Mas o what também pode ser usado, tá? Ou seja, ou what ou how. Então, what about you ou how about you, tá? Como sendo pergunta. Então, e quanto a você? Ou seja, depois que você perguntou, teve a sua pergunta, como você vai? Aí você responde, né? I'm fine, thank you. Aí você pergunta, how about you? E quanto a você? Então, assim, você está retribuindo de uma forma agradável para ele isso, tá? Então, isso é uma coisa mais corriqueira, mais comum. Mas também não se estenda muito a explicar, porque ele não gosta muito de explicações, não, tá? Não dizer, vou bem, estou fazendo isso aqui, trabalhando na Liz, não. Ele não perguntou se estava trabalhando em uma empresa, estava fazendo, estudando, não perguntou nada disso, então não responda. Só responda o que ele perguntar, certo? Então, ó, resumindo uma conversa séria, mais ou menos, tá? A gente tem o seguinte: se eu encontrar uma pessoa, eu digo, hi. Se for pela manhã, good morning. Se for pela tarde, good afternoon. Se for pela noite, good evening. Lembrando que o evening pode ser também good night, tá? Porque a gente sabe que o evening é quando chega e night é quando sai. Então a gente pode utilizar os dois. Então, hi, ou seja, por exemplo, hi, bom dia, tudo bem? Ou seja, how are you? Então vejam que eu posso utilizar também outro termo, que é o termo bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Lembrando que o boa noite tem as duas formas, né? Que é no caso o evening e o night, né? Good night, good evening, no caso quando chega e quando sai. Isso é uma coisa que é notória e tem que ser usado, tá? Ou você também pode ver o seguinte, ó. Quando você perguntar, né? Ele pode perguntar também, né? I'm fine, good, and you? Ou seja, eu vou bem, tá? E você? And you? Observe que eu coloquei fine e good, a mesma coisa que eu tinha colocado lá em cima com relação ao good, tá? A gente tem que ter cuidado porque assim, o good, ele pode dar a ideia de que seja bom, mas na verdade ele está dando a ideia de uma coisa que seja boa, bem, tá? Então, eu posso dizer I'm fine, tá? Então, thank you. Porque eu não falo thank you ou thank you, eu falo thanks. Porque isso aqui é uma abreviação, gente, tá? Eu digo muito, tentem colocar a palavra por inteiro, se não souber colocar ela abreviada, tá? Então, estou bem, obrigado. And you, e você? Então, isso são perguntas, tá, gente? Lembrem-se que eu estou botando aqui perguntas, tá? Para vocês saberem como se comportar numa pergunta dessa e responder de uma forma correta, certo? Não é uma coisa difícil, é uma coisa fácil. Eu só quero que vocês lembrem. Se a pessoa perguntar como você vai, hi, bom dia, how are you, como você vai? Você tem que responder da mesma forma, tá, que ele lhe perguntou. Vejam só, estou bem, e você? Então, I'm fine, and you? Então vejam que foi uma coisa simples,
tá? E é isso que eu quero que vocês aprendam, que o conhecimento do inglês para o tipo de uma viagem, o tipo de uma interação, vejam que tudo isso aqui a gente estudou na parte verbal, tá? Eu quero que vocês lembrem que algumas coisas aqui a gente viu em tempos verbais. O interessante é isso, tá? Ou seja, você acompanhar um verbo. Por exemplo, se você vê o ing, a gente já sabe que é de uma... Por que o ing? Por que a gente utiliza o ed, tá? Por que a gente utilizou o ies, tá? O es no plural em alguns verbos? A gente sabe de que forma trabalhar, ok? Então aqui são mais perguntas. Vamos para outras perguntas. How have you been? Ou seja, como tem passado? Aí você também pode dizer, né? Informa. Pode também ter outra frase um pouco parecida que seria How is it going? Ou seja, how is it going? Como você está? É uma coisa informal. Porque quando eu digo How have you been? É como tem passado. E quando eu digo como você está, ele é informal. E o WhatsApp, tá aqui ó, WhatsApp, e aí? O WhatsApp significa e aí? A gente não sabe, né? A gente vê o WhatsApp, mas o WhatsApp significa e aí? Ou simplesmente como vai. Ou seja, e a gente utiliza para conversação, né? É um aplicativo. Mas vejam, ó, WhatsApp, e aí? É bem informal, tá? Então, aqui seriam as formas informais, que eu quero que vocês leiam com calma quando vocês forem assistir o vídeo, certo? Vocês vão entender melhor como é que vai funcionar. O WhatsApp serve para perguntar o que alguém está fazendo no momento, tá? Então, seria assim, ó, e aí? Né? Mas, e aí, no sentido de que? Está fazendo o quê? Tá? Então, por isso que a gente utiliza muito a questão do WhatsApp no aplicativo, né? Porque ele está fazendo alguma coisa, você está mexendo num aplicativo, então, que e aí? Tá fazendo o quê? Aí você vai escrever lá, tá fazendo alguma coisa. Então, no termo WhatsApp significa só essa palavrinha aí, né? Parece que a gente está, eu digo assim, é um aplicativo que a gente praticamente, eu acho que 99% não está usando o WhatsApp, então a gente sabe que é um aplicativo que significa informação, tá? Então você vai passar informações. Então por isso que ele diz, e aí? Mas no sentido do que você está fazendo, ok? Continuando, seria a questão de você se apresentar a uma pessoa em inglês. Como é que você vai se apresentar? Né? Ou seja, a pessoa vai dizer o seguinte: What's your name? Ou seja, como se chama? É uma pergunta simples. Aí você diz, né? My name is, e fala seu nome. Tá? Mas por que eu estou colocando essas questões com relação a coisas simples de perguntas em inglês? Para que vocês observem os verbos. Tá? Principalmente os verbos, e que quando a gente trabalha com formas verbais e na forma negativa ou perguntas, eles mudam de posição na hora de você colocar essas frases, tá? E é isso que eu quero que vocês observem, tá? Vejam aqui, por exemplo, quando você vê your name, tá? Vejam aqui que eu tenho aqui, ó, what is. Vejam que é uma forma contraída, é isso que eu quero mostrar a vocês. What's, tá? Então, eu posso colocar what is, tá no mesmo, separar, tá? Mas aí está de uma forma contraída para vocês começarem a se acostumar com essa forma, que é uma contração comum no inglês, tá? Você colocar what, né? Out there, então assim, é uma coisa assim que você tem que começar a acostumar, são as contrações que a gente chama, tá? Pegar as palavras e diminuir. Eu tenho aqui outra aqui, ó. How, preste atenção, how old are you? How old are you? Old significa anos, tá? Que vem de idade. Então ele está perguntando o quê? Quantos anos você tem? Tá? How old are you? Então, how are you? How old are you? Quantos anos você tem? Aí você vai explicar. Tenho o quê? Vamos supor, I'm 48. Ou seja,
Eu tenho o quê? 48 anos, 48. Certo? Então, essas coisas é que a gente tem que frisar. Observe que o 48 está com o tracinho de aqui, ó, entre o 40 e o 80, que eu expliquei para vocês na questão dos numbers. Tá? A gente tem que ter esse hífen aí. Se você não colocar o hífen, gramaticalmente você está escrevendo a palavra errada. Aí também tem outra pergunta que é Where are you from? Né? De onde você vem, que é uma pergunta simples, ou de onde você é. Na verdade seria mais de onde você é, tá? Ou a sua localização, na verdade, inicial. Então, Where are you from? Aí você vai dizer I'm from e o nome do local que você veio, tá? Então, é uma pergunta também. Então, isso são perguntas corriqueiras, tá? Você pode encontrar uma pessoa de repente aí na rua que fala americano e pergunta a você. Aí você diz, consegue responder fácil. Mas observe que na pergunta, eu tenho aqui o are you novamente. Você poderia me perguntar, por que eu não coloco you are? Você sabe que em pergunta, o que é que acontece? O verbo vem antes do nome, tá? Então, por isso que eu coloquei esses exemplos. Para vocês observarem que a questão de estudo dos verbos que a gente viu em 4 vídeos, você vai saber formular perguntas, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo típico. Tá vendo? Ó? Are you? Outro aqui também simples é Where do you live? Ou seja, onde você mora? Aí você diz I live in Curitiba. Ou seja, moro em Curitiba. É uma pergunta meio simples, mas do mesmo jeito, observe que eu tenho aqui o do. O do aqui ele não vai servir basicamente como interferência na pergunta. É apenas como a gente viu em uma aula que teve, que se eu perguntar assim, do you live in Santos? Aí você faz, yes, I do. Ou seja, você mora em Santos? Sim, eu moro. O do, ele vai dar mais uma informação do que foi perguntado, tá? Ou seja, para dizer que você mora, mas ele não especifica mais alguma coisa, não, você para ali. Se você quiser colocar mais coisas, mora em Santos, não sei aonde, aí você coloca, mas você não precisa. Já com o I do que você colocou yes, I do, você já está dando sua resposta final, tá? Então é uma coisa bem simples que eles passam, que é interessante, que eu acho muito interessante, porque é uma coisa deles, mas é uma coisa que facilita muito para eles no dia a dia, tá? Então, perguntando agora sobre a família. Veja, how big is your family? Ou seja, qual é o tamanho da sua família? How big is your family? Qual é o tamanho da sua família? Quando ele está perguntando qual é o tamanho da sua família, ele quer saber, na verdade, quantas pessoas tem na sua família, né? Ou seja, você vai dizer, my parents, 2 sisters and I. Ou seja, eu tenho os pais, tenho 2 irmãos ou 2 irmãs, and I, e eu. Tá? Então, vejam que é uma pergunta bem complexa, tá? Que ele pergunta ali, how big is your family? Então, ele pergunta qual o tamanho da sua família. Aí você simplesmente vai dizer, my parents, ou seja, meus pais. Aí você diz, 2 sisters and I, 2 irmãos e eu. Ok? Então, também é uma coisa muito simples. E também eu poderia ter uma resposta aqui, it's me, my husband, wife, tá? Eu tenho aqui separado porque eu tenho marido, husband, e tenho wife, que é a esposa. And my son, ou seja, eu, por exemplo, minha esposa e o filho, tá? Ou seja, e meu filho. Então, ele colocou aqui a diferença, tá? Porque poderia ser marido, husband ou wife, que é a esposa, tá? Para a resposta. Então, com relação à questão de família, não tem nada de difícil, é uma coisa bastante rápida e fácil. Lembrando que algumas palavras são bem interessantes, porque veja só, nessa frase aqui, sim,
I am married, ou seja, sim, sou casado ou casada, tá? Porque no caso a gente sabe que o married com ed no final está dando uma intenção de passado, tá? Então ela já é casada, ou ele já é casado, já casaram, tá? Então por isso que tem o ed, married. Então isso significa para casamento, tá? Então é uma frase muito típica. Agora lembrando que eles têm o costume de colocar perguntas tipo essa aqui: yes, I have two older ou younger brothers. Ou seja, sim, eu tenho dois irmãos mais velhos, tá? Barra mais novos. Se os irmãos for mais velhos, seriam two older. Se eles forem mais novos, younger brothers, tá? Então tem que prestar bastante atenção com relação a esses termos de younger, older, de velho, novo, tá? A gente sabe que avó, em inglês no caso, no geral, tá? Avô ou avó é grandmother, tá? E grandfather, tem essa questão também. Mas no dia a dia é simples, ok? No trabalho são perguntas simples. Are you studying? Studying, tá? O que? Gerúndio, que a gente estudou. Estudando, você está estudando? Termo ando, gerúndio, tá? Então a gente já estudou o gerúndio. Então, você está estudando, tá? Por que eu coloquei are you ao invés de you are? Você já sabe, porque é pergunta, então a gente inverte, tá? Verbo depois pessoa e a pergunta. Então, todas as frases estão relacionadas com essa questão de você saber trabalhar em cima de perguntas, são perguntas do dia a dia, tá? Aí pode cantar: what do you study? Ou seja, o que você estuda, tá? Ou what are you studying? Ou seja, o que você está estudando. Se eu quero perguntar, você trabalha com o quê? Aí eu pergunto: what is your job? Job é trabalho, certo? Não confundir, tá? Work é o verbo trabalhar e job significa emprego e trabalho, tá? Especificamente o que você faz, tá? E work, W, isso aqui é W-O-R-K, é o verbo que vem do verbo trabalhar, se referindo no âmbito geral, tá? Mas o job é um determinado emprego, tá? Então geralmente vamos dizer assim: eu tenho lá na empresa job como referência, significa que lá tem vagas de emprego, tá certo? A última frase, what do you do? Ou seja, vejam que nessa frase aí significa o que ele faz para, na verdade, sobreviver. É uma pergunta típica, né, deles fazerem, né, o que ele faz da vida. Outra forma interessante de fazer pergunta é essa abaixo, que seria a nossa versão do qual o seu ganha-pão, né? Ou seja, o que é que ele faz para sobreviver? Eu achei até interessante essa frase, porque não é uma coisa típica que a gente faz. A gente pergunta: qual é o seu ganha-pão? A gente não costuma perguntar isso a ninguém, que é uma coisa até antiética, né? A gente pode dizer assim: você está trabalhando, mas assim, qual é o seu ganha-pão? Não diz direto, mas eles perguntam, tá? Então, diretamente e indiretamente, eles falam qual é o seu ganha-pão, que é essa frase, what do you do, certo? E where do you study? Onde você estuda? Tudo ok. Mas se eu quero dizer onde você trabalha, só eu trocar o study, o work. Então, where do you work? Where do you work? Onde você trabalha? Certo? Observem aí que o verbo trabalha já está de uma forma contraída diferente. Eu não coloquei job, porque eu não estou falando de emprego. Eu estou perguntando onde ele trabalha, porque seria o âmbito geral da empresa. Tá? Eu não estou especificando o que ele faz, mas sim qual é a empresa que ele trabalha. Então, eu quero que vocês fixem bem essas observações com relação a essas perguntas, que são bastante interessantes. E eu vou mandar um exercício em cima disso aí. Como se vocês, na videoconferência, vocês vão elaborar perguntas em cima
do que vocês estudaram, tá? Vão enviar essas perguntas para mim com respostas e também vão enviar para outros alunos que eu vou indicar, tá? Então vocês vão indicar, vocês vão enviar, vão dizer para mim qual seja o aluno, eu mando para esse aluno essas perguntas, tá ok, gente? Então próxima semana a aula na sexta e no sábado vai ter videoconferência normal, tranquilo, continua, tá? A gente sabe que ainda continua a questão da pandemia, está tudo fechado e se Deus quiser vai melhorar para a gente começar nossas aulas presenciais, tá? Qualquer dúvida, vocês liguem no WhatsApp, eu sei que tem muita gente às vezes liga, perguntando, tirando dúvida, tá? E com relação, como eu falei, a conferência, a videoconferência que vai ter do Canadá aqui no Brasil, tá? Quem estiver interessado pode até mandar para mim, né? Até dia 14 a inscrição, é gratuita, então vocês podem participarem, certo? Eu vou conversar com a coordenação como é que a gente poderia fazer, tá? Que eu já tinha até combinado isso com alguns alunos, até me perguntaram, mas vai existir, tá bom, gente? Então, um bom final de semana para vocês, um good weekend para vocês e, se Deus quiser, tudo vai dar certo, tá bom? Então, tchau.